Vamos juntos aqui, nação, analisar as últimas informações do Flamengo. E olha só, o Flamengo teve 4 jogadores convocados para a seleção brasileira. Gerson, Wesley, Danilo e Léo Ortiz. E olha só, do lado dos uruguaios podem ser convocados também Arrascaeta, De La Cruz e o Varela. E tem o chileno Eric Pulgar, que também pode ser convocado. Meu amigo, vai virar uma lambança tremenda, porque o Flamengo vai ter as finais do Campeonato Carioca, caso passe aí pelo Vasco. E aí pode complicar. Vamos juntos analisar tudo isso aqui no nosso canal. Teve treino no Ninho do Urubu. Vamos analisar as informações do Mengão. Tem notícias sobre o Super Mundial de Clube, a premiação bombástica, mais de $1 bilhão será distribuído para os participantes do Super Mundial de Clube. Chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, vá rapidinho, se inscreva aqui no YouTube e ative o sino das notificações, porque assim sempre você vai receber as informações do Flamengo. Corre nos comentários aí, coloca de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Créditos, canal ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Não é, Roberta? É verdade, outros estrangeiros também serão convocados. Tudo bem, Bruno? Muito bom dia para você, todos os amigos do Sport Center, para todo mundo ligado também aqui com a gente. Hoje a gente vai, inclusive, falar sobre isso na parte da tarde lá no Ninho do Urubu, porque tem coletiva do goleiro Rossi. E antes dessa coletiva, terá uma homenagem para Arrascaeta, ele que completou 300 jogos com a camisa rubro-negra no jogo contra o Vasco, a partida de ida do Campeonato Carioca, da semifinal. E aí o Arrascaeta, então, recebendo essa homenagem hoje no Ninho do Urubu, ele que é um dos maiores campeões da história do Flamengo, com 14 títulos conquistados. Depois, então, coletiva do Rossi, e o Flamengo teve aí essa semana toda sem compromissos e tempo importante para recuperar os jogadores para essa partida de volta contra o Vasco no sábado pelo Campeonato Carioca. O Flamengo, inclusive, pode perder por 1 gol de diferença para chegar na final da competição. O Danilo, por exemplo, inclusive foi convocado, teve um incômodo muscular no jogo contra o Vasco, ficou fora, então é um atleta que a gente vai observar na parte da tarde, se ele está ali 100% para o Felipe Luiz chamá-lo, relacionar esse atleta para essa partida. Outros que a gente vai observar também, Alexandro e Juninho, ficaram fora também do clássico, mas estão recuperados de lesões. O De La Cruz, por exemplo, ficou no banco de reservas, está fazendo ali um controle de carga. E Michael e Cebolinha, esses ainda devem mesmo desfalcar o Flamengo para essa partida de volta. Então, nesse treino aberto para a imprensa, só os 15 minutinhos ali iniciais, a gente vai tentar observar como estão esses jogadores para esse clássico do final de semana. Bruno. Obrigado, viu, Roberto? Acho que é um jogo intenso, 2 grandes equipas a jogar, e eu espero poder ajudar também. Não acho que seja nenhum bicho-papão, nós hoje mostramos que temos muita qualidade e estou muito confiante que podemos reverter o resultado. Bom, o Vasco agora tem o clássico contra o Flamengo no sábado pelo Campeonato Carioca, tentando se classificar então para a final da competição, mas precisa vencer por 2 gols de diferença. O Carille chega agora nesse Sport Center para falar sobre o jogo contra o Nova Iguaçu e, claro, sobre a atuação do Coutinho. Então vi um time melhor distribuído dentro de campo, né? Sabendo entender o jogo, um adversário que tem um conjunto muito bom, foi vice-campeão carioca ano passado. Então fico muito feliz assim pelo rendimento de uma forma geral. Nós, como comissão e todos os atletas, temos que potencializar tudo aquilo que o Coutinho pode nos dar, né? Achar o melhor espaço do campo que ele gosta de jogar. Tenho conversado muito com ele, né? E a gente dá esse suporte para que ele possa desenvolver o melhor, porque ele estando bem, com certeza o Vasco vai estar bem dentro de campo. Agora fica a expectativa de como o Carille vai montar o time para essa partida de volta contra o Flamengo. Se vai com uma equipe mais ofensiva ou se de repente preenche mais o meio de campo. Fica então essa questão para o treinador. Bruno, eu volto com você. E ainda envolvendo o Flamengo, porque a seleção acabou de ser convocada, já vou chamar o Pedro Henrique Torres, são 4 rubro-negros convocados para a seleção brasileira, né? O Pedro já dá os nomes pra gente, mas assim, o Flamengo ele tem outros jogadores que vão ser convocados também de outras seleções. E aí, por que eu tô falando isso? Tem o jogo entre Brasil e Argentina na terça-feira e na quinta, decisão dos campeonatos estaduais. Isso pode envolver os brasileiros, né, do Flamengo, mas os uruguaios, por exemplo.
O Uruguai vai jogar em El Alto, lá na Bolívia, na terça, para depois ser decisão do estadual na quinta. Tá tranquila a semana, viu, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, abraço para todo mundo que está por aí. Mas o Flamengo, em relação a isso, Bruno, só entrando aqui, vamos falar de seleção brasileira, só que as datas do campeonato estadual das finais foram antecipadas justamente por conta desses riscos aí de convocações. Então vão ser ali nos dias 12 e 15 ou 16. Então vai ser antes da data FIFA, as finais, né? Os dois jogos vão ser antes da data FIFA. Então, em relação a isso, o Flamengo vai estar tranquilo, mas foram vários convocados aqui na seleção brasileira. Mas o que se falou bastante aqui na seleção brasileira hoje, no hotel aqui na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, a sede da CBF está passando por reformas, então as convocações, as manifestações estão sendo num hotel na Barra da Tijuca, foi o retorno de Neymar. Mais de 500 dias depois, lá naquele 13 de outubro de 2023, aquele jogo contra o Uruguai, ele sofreu aquela lesão grave nos ligamentos, então o Neymar está de volta à seleção brasileira, foi convocado pelo Dorival Júnior para esses confrontos agora no fim de março, dia 20 contra a Colômbia, em Brasília, e dia 25 contra a Argentina, lá em Buenos Aires. Confrontos pesadíssimos. Então o Dorival disse que estava acompanhando bastante o Neymar, aquela, enfim, tete a tete e tudo mais, e aí de fato trouxe o Neymar, que reassume a camisa 10, é muito importante. Aí você falou do Flamengo, por que a gente fala do Flamengo? Porque o Flamengo teve 4 convocados para a seleção brasileira nessa lista aí. Por exemplo, o Danilo, que entra como defensor, aí foi perguntado até o Dorival Júnior ali, Dorival, é o quê? Lateral? É zagueiro, como vem jogando no Flamengo? Aí o Dorival escapou pela tangente, não quis deixar muito claro, porque senão ia dar pistas para os seus adversários, porque na verdade tem um lateral esquerdo de origem, por exemplo, que é o Arana, e tem o Wesley, lateral direito, convocado pela primeira vez no lateral do Flamengo. Outros rubro-negros também, tem o Gerson, enfim, mais rubro-negros chegando por aí. Então, de fato, o Dorival Júnior convocou mais jogadores. O Léo Ortiz também é outro jogador, zagueiro do Flamengo. Então, a lista mais robusta do Dorival Júnior, foi perguntado para ele também aqui por que ele não convocou nenhum jogador de atacante de ofício, ali um centroavante mesmo. Ele falou, não, trouxe o João Pedro, que já fez ali às vezes de atacante de centroavante, ex-Fluminense, enfim, atualmente está no Brighton, mas ultimamente ele joga mais escapando e tudo mais, mas já tem feito esse papel de centroavante, pode ser utilizado. Então o Dorival Júnior falou bastante sobre a volta, o retorno de Neymar Júnior à seleção brasileira. Então a gente ouve um pouquinho agora o Dorival falando que, claro, chamou muito das atenções ali, trouxe os holofotes de novo para o jogador agora no Santos. Dorival, a gente ouve agora. É um jogador que os próprios atletas já expressaram aí publicamente o que representa ele dentro do nosso grupo. Nós estávamos naturalmente aguardando, é a primeira oportunidade que nós temos de tê-lo aí à disposição. É um jogador que todos sabem e conhecem muito bem. Espero que ele seja muito feliz nesse retorno, que nós possamos também dar segurança a que ele possa desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele viva. Não criemos uma expectativa altíssima, jogando toda a responsabilidade em cima desse retorno. Tá, então, o Dorival Júnior, Bruno, falando sobre essas expectativas. Depois foi perguntado, Dorival, você está trazendo o Neymar para jogar alguns minutos? Quer dizer, as condições físicas dele podem não ser as 100%, as ideais. A Dorival, não quero entrar muito nessa questão, mas a gente tem acompanhado, jogou 2 jogos inteiros pelo Santos já, vai ter alguns jogos ainda aí, tem Campeonato Paulista, tem confronto com o Corinthians agora, enfim, não quis se aprofundar tanto assim o
Dorival Júnior nessa questão. Eu até perguntei para ele, olha, podemos ter um sistema de 3 zagueiros aí com a seleção, já que ficou meio fluido essa questão de defensores, porque na lista não saiu, assim, por exemplo, discriminado como laterais, apenas defensores. Então você tem Danilo, Gabriel Magalhães, Arana, Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo, Wanderson e Wesley. Lateral esquerdo de ofício mesmo, como eu disse, só o Arana. Então ali o Dorival Júnior, não, tem o Danilo que faz todas as funções da última linha, então tá fazendo um mistério o Dorival Júnior para a escalação em si da seleção brasileira mais para frente. Então vamos observar como vai trabalhar o treinador da seleção. Dia 17 de março é a apresentação desses jogadores em Brasília, enfim, com a seleção brasileira para iniciar os trabalhos de olho no jogo contra a Colômbia, dia 20, a seleção brasileira que está em 6º lugar nas eliminatórias com 18 pontos. E olha só, nação, vai ter a premiação bombástica no Super Mundial de Clubes. Mais de $1 bilhão serão distribuídos entre os clubes que vão participar do Super Mundial. E o Júlio César deu uma entrevista e falou sobre a expectativa do Flamengo para esse Super Mundial de Clubes. É um jogo interessante. É um jogo que acho que, mais uma vez, para os apaixonados, os apaixonantes do futebol, melhor dizendo, né, não estão acostumados a ver esse tipo de competição, porque a gente está falando de jogo, porque a gente está falando de continentes diferente. Isso é mais um motivo, né, do Mundial de Clubes agora nesse novo formato ser tão atrativo, porque você vai poder ver times que não estão acostumados, né, a se encontrarem normalmente. Então, assim, eu acho que é uma chave complicada, porque eu acho que no futebol hoje não tem mais bobo, né? O futebol teve uma evolução, principalmente física e tática, muito grande, né? Então os times cada vez mais estão chegando melhores, assim, melhor preparado para as partidas, né? Agora, é claro que a parte técnica ela faz uma diferença, né? Acho que os jogadores que têm a oportunidade de compor seus times, sendo bem escolhidos, faz toda a diferença. Mas, mais uma vez, o futebol hoje a gente vê alguns resultados que são até surpreendentes. Mas por quê? Porque ficou muito, muito físico, muito tático, ocupação de espaço. Então, o Flamengo não pode bobear, senão vai acontecer o que aconteceu na última participação, né? O Flamengo pegou o Al Hilal da Arábia Saudita, acabou sendo surpreendido e ficou fora da final. É difícil a gente opinar isso. O que eu posso dizer é que são 3 clubes que eu tenho uma gratidão enorme. Cada passagem, né, tem a sua história. Acho que no Flamengo foi o início de tudo, foi onde um clube que eu cheguei com 12 anos de idade, clube do meu coração, me ajudou a ser um jogador profissional, né, também me formou como pessoa, como homem. A Inter de Milão, onde com certeza o Júlio César teve a oportunidade de demonstrar o trabalho dele a nível internacional, onde eu passei, sem sombra de dúvida, os melhores momentos da minha carreira. E o Benfica chegou num momento em que eu, depois do Mundial de 2014, pensei até em parar de jogar futebol, porque fiquei emocionalmente muito abatido com aquele Mundial. E o Benfica veio, estendeu a mão e joguei 3 anos e meio, fui muito feliz. Ganhamos 8 títulos, então cada um com a sua história. Então não tem como é óbvio que o coração vai estar sempre mais pro Flamengo, isso é fato, né? Mas, assim, é difícil opinar qual time. Eu vou torcer muito pros 3, né? Que possam chegar o mais longe possível e que possam aí fazer uma grande competição. Inter e River, grande jogo também. Então eu tô muito mais, como eu falei antes, no começo da nossa entrevista, eu tô muito mais ansioso para ver como vai ser o caminhar dessa competição, né? Que propriamente os confrontos, né? Eu acho que, mais uma vez, tem tudo para ser um torneio, né, de muito sucesso e que, mais uma vez, os fãs de futebol vão se divertir, porque vai ser o verdadeiro FIFA mundial da FIFA, porque eu transfiro isso para o videogame, né? Porque o jogo da FIFA no videogame é bastante consumido no mundo inteiro.
Então, assim, e as pessoas agora vão ter, né, a oportunidade do videogame migrar para a vida real, um jogo como Inter e River, Benfica e Boca. Então é como se você estivesse pegando o mundo virtual e transferindo para o mundo real. Então isso vai ser muito legal. O Gerson já teve na Europa, acho que muita gente já conhece, né, o Gerson, mas ele vem atravessando um momento realmente muito, muito bacana, até em todos os sentidos, como líder, né, eu acho que cada vez mais se afirmando na seleção. Então é um jogador mais pronto, digamos assim. Então tem tudo realmente para chamar a atenção de muitos clubes na Europa, digamos daqueles, né, que muita força. Mas hoje eu acho que com toda essa evolução do futebol, eu acho que fica muito difícil os clubes não saber quem é quem, né? Cada vez mais os clubes vêm investindo na parte de scout, né? Então clubes que têm 20, 25 scouts que viajam pelo mundo inteiro. Mas com certeza, devido a isso, muitos jogadores sul-americanos vão ter uma atenção especial nesse Mundial de Clubes. Tudo muito novo, né? É um ponto de interrogação. Eu acho que toda mudança ela requer, né, um pouco de paciência. Agora, essa ideia é muito boa. Eu acho que toda inovação é bem-vinda. Agora, como você citou, é dar oportunidade a outros clubes, né, talvez que teriam dificuldade de participar dessa competição. Então é uma coisa que bem atrativa também. Eu acho que os fãs de futebol vão curtir esse novo formato. Estou bem ansioso, né, e curioso para que essa competição comece logo, né, para a gente ver, né, como é que vai ser. O Flamengo ele tem essa, como eu posso dizer, essa potência em relação aos torcedores, né? É um clube realmente que, mundialmente, eu tenho certeza, principalmente quem está envolvido no futebol sabe quem é o Flamengo, mas talvez não tenha noção do tamanho da dimensão que é o Flamengo, né? E principalmente por causa dos seus torcedores. Hoje o Flamengo, se não me engano, são quase 40 milhões de torcedores. Então eu acho que os Estados Unidos vai surpreender bastante aí com o Flamengo e a sua força, né? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo, então. A premiação bombástica, né, do Super Mundial de Clube, $1 bilhão para os participantes, né? Vai ser dividido, vai ter a premiação para o campeão, que vai ser algo, acho que um recorde, né, do que vai acontecer. Bom, essas são as últimas informações do Flamengo. Assim que a gente tiver mais notícias, nós vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.